O retorno do presidente Lula a Brasília, após o recesso de fim de ano, foi adiado. O André Anelli vai contar para a gente quando é que o presidente retoma as atividades no Palácio do Planalto para dar o pontapé inicial neste segundo ano do terceiro mandato. A expectativa é que Lula volte aqui para a capital hoje, dia 4 de janeiro. Inicialmente, esse retorno era previsto para ontem, mas a Secretaria de Comunicação não explicou oficialmente o motivo da mudança na data e também não divulgou nem o horário da chegada do presidente e nem se ele vai despachar aqui do Palácio do Planalto ou do Palácio da Alvorada. Na manhã de ontem, Lula publicou nas redes sociais uma foto que, segundo ele, foi tirada pela primeira-dama Janja. Na imagem, ele aparece de costas para a câmera e tomando banho de mar. Na legenda, Lula escreveu que o descanso é para começar o ano com muita energia e para rodar o Brasil. O presidente escolheu passar as festas de final de ano na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele embarcou para lá no dia 26 de dezembro. O local é administrado pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea Brasileira. E por se tratar de uma área militar, o acesso é restrito. Também ontem, Lula visitou o Quilombo da Marambaia, que fica perto de onde ele está hospedado. Na visita, Lula classificou o lugar como sagrado para os descendentes de escravos que vieram para o Brasil e afirmou que essa é a marca triste de um momento histórico do país. O presidente disse ainda que foi conversar com os moradores da comunidade para saber quais são as necessidades deles e o que pode ser feito. A verdade é que isso aqui é a marca triste de um momento histórico do Brasil. Esse é um período que a gente não pode esquecer nunca, porque é do não esquecimento que a gente vai construindo a história do Brasil do jeito que ela é. Eu vim fazer essa visita aqui porque é muito importante que a sociedade brasileira saiba o que já foi o Brasil, o que é o Brasil e o que pode ser o Brasil. O principal compromisso do presidente Lula no retorno do recesso é uma cerimônia alusiva a um ano dos atos do dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação aqui do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A expectativa da presidência é reunir pelo menos 500 convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil. O evento deve ganhar o nome de Democracia Inabalada, mesmo título da campanha lançada pelo STF após os ataques. Entre as ações previstas no evento estão as entregas simbólicas de bens que foram vandalizados nos dias dos ataques. A cerimônia vai contar ainda com discursos dos representantes dos três poderes, como o presidente Lula pelo Executivo, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira pelo Legislativo e Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes pelo Judiciário. A organização do evento ainda estuda se a cerimônia vai ser aqui no Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional. Em nota divulgada ontem, o STF afirmou que o dia 8 de janeiro de 2023, chamado de Dia da Infâmia, vai ficar marcado nas páginas mais tristes da história do Brasil. Mas, segundo o tribunal, o país também vai se lembrar que, diante do que chamou de tentativa de golpe, as instituições se mostraram resilientes e fortes. Na nota, o Supremo Tribunal Federal diz que, um ano depois dos ataques, a Corte cumpre a missão de guardar a Constituição Federal e defender a democracia com a responsabilização célere e imparcial de quem contra elas atentou. Ao todo, 2.170 pessoas foram presas por envolvimento nos ataques. 1.354 denúncias foram recebidas e viraram ações penais. Até agora, 30 pessoas foram condenadas por participação no 8 de janeiro. De Brasília, André Anelli. Roberto Mota, vamos falar em programas, projetos do governo agora para 2024. Nós tivemos um ano de 2023 com foco muito intenso em pautas econômicas. Muitas avançaram, outras ficaram agora para 2024.
Algumas promessas feitas ainda na campanha pelo presidente Lula, como a regulamentação dos motoristas e entregadores de aplicativo, a extinção de filas de beneficiários do INSS, dentre outras medidas, acabaram não avançando no ano passado. Agora, olhando para frente, olhando para agora, para 2024, o que deve ser priorizado pelo governo esse ano? É difícil dizer, Lívia, porque quando a gente olha para o primeiro ano, a gente vê uma mistura de duas coisas. Pautas irrelevantes, que não fazem diferença nenhuma e cujo atingimento a gente sabe que é quase impossível, como essa história de acabar com filas do INSS, só se for acabando com o INSS, porque a demanda é cada vez maior para uma estrutura que não tem condição de atender e nunca terá. E com outras pautas que vão na direção contrária àquela que o Brasil precisa para caminhar bem, como essa insistência, por exemplo, em regulamentar trabalho de aplicativos, como a insegurança criada pelo marco temporal e várias outras pautas. Então, o que eu acho que a gente vê para o futuro próximo é um confronto do governo com o Congresso em diversos pontos. Vamos lembrar de uma frase dita pelo Pacheco nos últimos dias, em que ele diz que não legislar é legislar. Ou seja, o Congresso, quando resolve não aprovar uma lei ou não aprovar um projeto, não regulamentar determinada área da vida nacional, ele está tomando uma decisão. Então, o Brasil não pode ir para frente se o Congresso for forçado a aprovar leis e leis que estejam sempre de acordo com o que o governo federal pensa.